Vamos falar dele hoje, o Aranha Escarlate. Pra mim, ele é de fato o melhor Homem-Aranha depois do Peter Parker. Cara, que Homem-Aranha beleza. Que personagem carismático. E ele se tornou tão importante quanto o próprio Peter Parker. De quem eu tô falando, galera? Do Aranha Escarlate, galera. A gente sabe que a geração de Homem-Aranha está surgindo sempre uma outra, mas o que não devemos esquecer é que antes dessa modernidade existia uma raiz, existiam outros, tá? Outros que foram dando segmento à geração que estamos vendo hoje. Mas o Aranha Escarlate, ele é tão importante quanto o próprio Homem-Aranha. Vamos saber do que se trata? Vamos conhecer um pouquinho desse herói que se tornou tão carismático? Cara, e eu vou te falar, hein? Tem gente que prefere o próprio Aranha Escarlate do que o próprio Homem-Aranha de Peter Parker. Vamos dar um pulinho agora lá no universo do Homem-Aranha. Fala galera, quem fala aqui é Dom Coutinho, seja muito bem-vindo ao nosso Nerd Manchete. Galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, você já tá inscrito no nosso canal? Tá? Maravilha! E você tá chegando agora, tá conhecendo nosso canal, passou aí no YouTube, viu o nosso canal, resolveu parar para assistir? Seja muito bem-vindo e eu quero te convidar humildemente para você se inscrever na nossa equipe, no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixe seu feedback que é muito importante para o YouTube entregar para mais gente e você vai fazer parte da história do crescimento desse canal. Estamos rumo a 1000 inscritos, então vem fazer parte dessa história. Aí você pode dizer, eu vi aquele canal começando e eu posso dizer que eu fiz parte dessa história. Cara, é muito gratificante ter vocês aqui. Dado o nosso recado, humildemente, muito obrigado a todos vocês e bora pro vídeo. Galera, quem aqui nunca ouviu falar do Aranha Escarlate? Cara, eu adorei quando eu vi de prima, logo de cara, quando eu dei assim os olhos em cima desse personagem. Eu falei, cara, que Homem-Aranha louco, diferente, vermelho, com a jaqueta jeans, sabe, com aquela aranha nas costas, com aquele cinto na cintura, parecendo o cinto de utilidade do Batman, e aqueles lançadores de teia bem moderno, diferente do próprio Peter, né, que é escondido. Então o que acontece? Da onde surgiu, galera? Da onde surgiu esse Aranha Escarlate? A gente sabe que a gente, para poder entender um pouquinho sobre o surgimento desses personagens, a gente tem que ir um pouquinho a fundo. Então o que acontece? Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações bem básicas, mas vai ajudar você a entender um pouquinho desse personagem, ok? Então vamos lá. O começo, tá? O começo. Desolado pela morte da sua aluna Gwen Stacy, por quem ele possuía uma paixão platônica, o professor Maxwell enlouqueceu, tá? Ele enlouqueceu, surtou depois da morte dela e que adotou uma identidade, tá? Ele acabou adotando uma identidade para um vilão que seria uma peça-chave para o surgimento do Aranha Escarlate. Quem seria esse vilão? O Chacal, galera. Marquem bem esse nome, Chacal. Para se vingar das pessoas que o julgou ser responsável pela morte da garota, o Homem-Aranha e o Duende Verde. No caso, esses dois personagens foram responsáveis pela morte de Gwen Stacy, tá? Segundo o próprio Chacal, segundo esse próprio vilão, esses dois foram os responsáveis pela morte da sua aluna. Então, o que acontece? Tendo descoberto a identidade secreta do herói, o sórdio do plano foi posto em prática. Mas que plano foi esse, galera? Eles conseguiu a amostra de sangue do Peter Parker. Então o que acontece? O Aranha começa a processar um plano para colocar em prática esse plano. Qual seria esse plano, o Dom? Diz logo pra gente. Clonagem, galera, tá? Clonagem do herói Aracnídeo, que ele foi arquitetando devagarzinho. Mas ao longo do caminho houve muitas falhas. E é claro que ele obteve sucesso. E um desses sucessos foi quem? O Aranha Escarlate, denominado como Ben. Cara, Ben. Aí você entende mais ou menos. Ben, cara,
o tio, né, o tio Ben, claro, esse nome Ben, ele adotou porque ele quis dar uma singela homenagem ao tio Ben, tá? Então o que acontece? Por isso esse nome. E o nome dele é Ben Hillis. Então o que acontece? Hillis vem do nome de solteira da tia May, ou seja, da tia May Park. Então ele juntou e se tornou Ben Hillis. Então o que acontece? Esse Aranha Escarlate, ele teve um papel fundamental, tá? Na história do Peter Parker. Então houve muitas reviravoltas, até mesmo para a gente poder ler os quadrinhos, eram muito confusos, tá? Ele teve um destaque nas histórias em quadrinho, a saga O Clone, publicada em outubro de 94 até dezembro de 96, galera. Então o que acontece? Quando a gente estava lendo essas revistas em quadrinho, ela é muito confusa, porque até mesmo a gente como leitor ficava confuso para saber quem era o Peter Parker e quem era o falso e quem era o verdadeiro. Se a trama estava ali, tá? Acontecendo nos quadrinhos, digamos assim, vamos imaginar como seria. O Peter, ele sabe que ele era o original, mas de tantos clones, de tanta coisa tão parecida, ele mesmo acabou sendo confuso, ele acabou ficando confuso. Nem ele mesmo sabia se ele era o próprio Peter Parker original. Então o que acontece? O Ben Hillis, ele passou por altos e baixos, assim como o Peter. Então o que acontece? Ele encarou, cara, ele lutou contra o Venom, Dr. Octopus, o Kane, o Caçador, tá? Caçador Sinistro. Então ele passou por altos e baixos. O Venom quase matou ele, galera. Quase matou ele. Só que o Venom percebeu que ele não era o verdadeiro Homem-Aranha. Então o Venom já tinha uma experiência com o Peter, né? Então não adianta vir com outros uniformes, tá? Com outros tipos de palavreado, porque o Peter, quando ele luta, ele é muito falastrão, ele fala demais. Então o que acontece? O Venom percebeu que ali na sua frente não era o verdadeiro Homem-Aranha. Então o que acontece? Houve vários altos e baixos, tá? Aí, digamos assim, em uma batalha, tá? Em uma batalha entre os Aranha com a Doutora Octopus na base submarina dela, por pouco o Peter Parker, ele não acabou morrendo afogado, tá? Pensando no futuro da sua filha, que ele teria com a Mary Jane, ele decide abandonar de vez o uniforme do Homem-Aranha. Então o Ben Hillis acaba tomando a posição de Homem-Aranha, tá? Então o que acontece? O Aranha Escarlate, ele tomou o lugar do Peter Parker como Homem-Aranha, até que o Peter tomasse uma consciência, tomasse um choque de realidade e pudesse perceber que Nova York precisaria do amigo da vizinhança de volta, do Homem-Aranha. Enquanto isso não acontecia, Ben Hillis, ele passou a fazer o papel do Homem-Aranha, combatendo diversos crimes e diversos vilões, muito overpower. Então ele teve um papel fundamental nessa saga do clone. E ele passou a adotar um outro uniforme, diferente do Peter, para não ficar tão semelhante. E muita gente acreditava que o Peter, né, no caso o Homem-Aranha, ele tinha mudado de uniforme, tá? E assim, que era claro, era bem claro e visível que muita gente preferia o Ben Hillis como o Aranha Escarlate. Mas aí quando ele aderiu um novo uniforme, também ficou muito bom, ficou muito top. Então ele fez esse papel, tá, pro Peter, até que um dia o Peter retornasse como Homem-Aranha. Então, cara, pra quem não sabe, o Ben Hillis, no caso o Aranha Escarlate, ele é um clone, tá? Ele é um clone feito pelo Chacal. Então, ou seja, o Chacal pegou o DNA de Peter Parker e fez diversos clones, tá? Para poder infernizar a vida do herói. E assim, justificando o motivo de que o herói, o Aracnídeo, foi o responsável pela sua aluna querida, Gwen Stacy, tá? Então o que acontece? Daí surgiram diversos clones, muitos bizarros, até uns deram certo, outros não. Inclusive a aparência do Ben Hillis com Peter Parker era muito semelhante, Então foi aí que o Ben resolveu pintar o cabelo. Aí ele deixou o cabelo mais loirinho para poder dar uma diferenciada. Enquanto as memórias
elas eram assim, primeiramente, de fato, elas não eram compatíveis com a do Peter. Por quê? Quando o clone era feito, o Chacal dopava os seus clones e drogava eles para poder fazer com que eles tomassem a personalidade de que eles eram realmente o Peter Parker. Então o que acontece? Até o momento que eles não recobrassem a consciência de fato, tá? Sem nenhum tipo de medicamento, sem nenhum tipo de tortura psicológica, o clone entendia que ele era o original. Até o momento que o Ben ele teve algumas provações durante o seu trajeto de vida, que ele quase morreu em um acidente de ônibus, ele foi obrigado a usar os seus poderes para salvar a si mesmo e salvar todos que estavam no ônibus. Então a partir daquele momento ali, ele viu que ele tinha um propósito maior. Então ele resolveu ser quem? Um super-herói. Tá? Então ele, além dele salvar todos ali reconheceram ele como um Homem-Aranha, e que de fato ele foi muito aclamado pela população, aceitando ele como um Homem-Aranha. Então quando ele recobrou a consciência, ele percebeu que ele não era o Peter Parker original. Mas ele tinha todas as lembranças do Peter, da tia May, do tio Ben, Mary Jane. Então todo o passado e o presente e até mesmo o pensamento futuro do Peter, o Ben tinha. Então o que acontece? A semelhança desses dois tá aqui, tá explicada por que tanta semelhança. Ben Reilly, ou seja, o Aranha Escarlate, ele é o clone de Peter Parker. Cara, essa saga, O Clone, ela fez tanto sucesso, cara, tanto sucesso, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela foi até longa, porque ela começou em 1994 e foi até 96. Então, cara, os roteiristas trabalharam muito em cima dessas histórias, trazendo vários outros elementos para poder nos trazer a satisfação de ler uma história confusa, porém a gente teve, digamos assim, um privilégio de conhecer a origem de um aranha que foi de fato muito importante para a vida do próprio Homem-Aranha. Então o que acontece? Foi ali que houve a oportunidade de a gente conhecer verdadeiramente a história do Peter Parker. A gente tem ele, claro, como um herói azarado, né? Como um herói que fracassa nos seus planos de vida, isso e aquilo. Mas de fato, ele não é, galera. Ele não é. Ele é até sortudo, porque ele é inteligente. O Peter Parker é inteligente, é um cientista, tem uma mulher linda e que ama ele de fato. Então o que acontece? Além disso, ele tem os poderes deles que ele conseguiu, e que os grandes poderes vem grande responsabilidade, que são frases ditas pelo próprio tio Ben. Ele se tornou um Homem-Aranha que conhecemos hoje, e que através dele veio dando seguimento até então vários tipos de Homem-Aranha e de vários multiversos. Se não fosse o nosso querido e amado Homem-Aranha, o que seria o mundo sem um Homem-Aranha? Então, galera, se você já conhecia a história do Ben Reilly, o Aranha Escarlate, deixa aqui nos comentários aqui que eu vou adorar saber, beleza? Eu vou deixar coraçãozinho e vou pedir humildemente para que você não saia do vídeo sem se inscrever, que é muito importante ter você aqui com a gente, beleza? Dado o nosso recado, um vídeo entregue aí pra vocês com muito carinho e muito amor, beleza? Valeu, galera, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!